Você precisa ter velocidade, você precisa ter força, você precisa ter resistência. Isso acontece porque se você não tiver as capacidades físicas desenvolvidas, você não consegue aplicar, desenvolver e manifestar as habilidades motoras. Por isso que é importante treinar as questões técnicas, né? A parte de desenvolvimento das habilidades, mas também se treina a força, se treina a resistência, a coordenação, né? A flexibilidade. Pensa num ginasta, ele tem que fazer aqueles movimentos acrobáticos. Como que ele vai fazer determinado movimento? Como que ele vai desenvolver determinada habilidade da ginástica se ele não tem a flexibilidade necessária para isso? Então a capacidade física subjacente, ela dá suporte para o desenvolvimento e para o aparecimento de habilidades de uma forma geral. E aí a gente dá sequência aqui na nossa atividade. Olha só que interessante. Esse slide, ele está apresentando um exemplo de capacidades fortes e capacidades fracas. E aí eu pergunto para você, o que é um atleta? Não precisa ser um atleta, tá? Pode ser qualquer pessoa habilidosa em alguma condição motora. Mas vamos pegar um atleta como exemplo para facilitar. O que um atleta tem de especial? O atleta tem capacidades fortes? Tem. Tem capacidades fracas? Tem também. Uma pessoa comum, um não atleta, ele vai ter capacidades fortes e fracas também. Veja, é aquilo que eu estava dizendo. Então veja, é aquilo que eu estava dizendo. Se você entender quais são as necessidades de um atleta para ele ser um atleta, ele precisa reunir características genéticas, combiná-las entre si, né? E a partir dessas combinações ou dessa combinação de diversas características genéticas, ele se torna apto a ser muito bom em alguma coisa. Então vamos lá, pega um jogador de basquete como exemplo. O que um jogador de basquete tem que ter para ser um bom jogador de basquete? Ele tem que ter altura? Sim, é uma condição genética. Ele tem que ter força? Também. Tem que ter velocidade? Tem que reunir características que o tornem muito bom, que o permita com que ele se torne muito bom naquilo. Um corredor de maratona, um corredor de fundo de 10 mil metros, por exemplo, você pode notar que eles são semelhantes, né? Os grandes atletas, eles têm semelhanças físicas. Então você nota o quê? Que não adianta apenas a pessoa treinar muito. Gente, eu sinto muito dizer isso, mas mesmo que qualquer um de nós treinar o máximo que a gente conseguir, se esforçar no limite do nosso limite para, por exemplo, jogar futebol, a gente nunca vai jogar igual a um grande jogador de um time grande da Europa, por exemplo. Porque o que esse jogador tem de diferente? Ele tem essas características combinadas. Se faltar uma ou duas, você já não consegue atingir aquele nível de desempenho, de performance. Então, ser um atleta não basta você treinar muito. Você precisa também nascer com aquelas condições, certo? Assim, para ser um bom piloto de automobilismo, por exemplo, você precisa reunir algumas características. Tanto características físicas, como características perceptivas, né? Questões de coordenação motora, tudo, enfim. E para ser um bom lutador de judô, você também precisa reunir algumas características específicas que são diferentes daquele que vai ser um piloto. E aí você pode perguntar assim, mas e aqueles atletas que são completos, né? que são os ditos atletas completos? Eu vou te dar um exemplo que fica muito fácil da gente discutir essa questão aí da questão das capacidades fortes, né? Que é no caso do atletismo, nós temos uma prova que se chama prova combinada, né?
quais são as provas combinadas? O decátulo e o heptátulo. O decátulo para o masculino e o heptátulo para o feminino. Esses atletas, eles são atletas que fazem muito bem diferentes tipos de provas dentro do atletismo. Então veja, eles reúnem diferentes capacidades que façam com que eles se tornem aptos a realizar uma grande diversidade de elementos motores, né, de habilidades motoras. Mas se você for ver, eles são, obviamente, são grandes atletas, né, mas eles não são necessariamente o melhor especificamente em cada uma das provas, né? Ele vai reunir no contexto geral, aí ele vai ter o que a gente chama de regularidade. Ele consegue fazer tudo dentro de uma boa regularidade. A gente está falando aqui agora de capacidades relevantes. O que são capacidades relevantes? São justamente aquelas capacidades físicas mais importantes para você desenvolver e aplicar e manifestar as habilidades motoras. Então, por exemplo, para você ser um bom jogador de futebol, você tem que ter força, velocidade, tem que ter algumas capacidades específicas. Não basta ter qualquer tipo de força, você tem que desenvolver a força específica para aquilo. Você tem que desenvolver um tipo de velocidade específica para aquilo. Certo? Saúde, gente! Essas capacidades relevantes, elas podem mudar com a experiência. Olha só que interessante. Pensa num ginasta. Um ginasta que vai fazer um movimento na barra fixa. Ele precisa aplicar força ali. Se é um iniciante, é muito provável que ele vai aplicar uma quantidade de força grande para poder fazer aquele movimento. Porque ele ainda não está totalmente desenvolvido. Quando ele se torna um ginasta experiente, ele começa a substituir aquela quantidade de força por capacidades diferentes. Por exemplo, ele usa a habilidade, a coordenação para fazer um movimento e usar a velocidade do próprio corpo para ajudar ele a fazer o movimento, diminuindo a requisição de força. Isso é uma troca de capacidade relevante. Tá? Óbvio que ele vai continuar utilizando força, mas ele começa, a partir do momento em que ele se torna experiente, ele começa a substituir um pouquinho de algumas capacidades por outras, tornando aquele movimento mais eficiente. Aí você olha e fala assim, nossa, parece que é fácil. Olhando ele fazer, parece que é fácil. É exatamente o que dá essa percepção, né? Um jogador de futebol, quando chuta uma bola ou quando faz um domínio, você olha, nossa, puxa, parece que é fácil. Realmente. Mas é por quê? Porque ele consegue utilizar, inclusive, forças externas, né, para poder executar aquela habilidade. Quer outro exemplo? Um jogador de tênis. Um jogador de tênis quando vai rebater uma bola. Se você é um jogador de tênis ainda iniciante, você vai acabar usando uma força, talvez até desproporcional, com a situação, né? Com a condição que a bola está chegando para você. Agora, um tenista experiente, ele usa a velocidade da bola, a própria velocidade da bola que o adversário mandou para ele fazendo um movimento bem coordenado, ele consegue usar para responder aquela jogada, aquele golpe. Então, do mesmo jeito que a bola vem com velocidade, ele aplica menos força e mais técnica para poder devolver aquela bola. Então, ele vai fazendo essas inter-relações de capacidades, sabendo adequar exatamente qual capacidade ele vai colocar em qual situação, né? E também na medida certa. Isso é muito importante. Isso vai fazendo com que a gente observe, né, a manifestação de uma pessoa experiente. Você nota a diferença com relação a uma pessoa iniciante. Tá certo? Aí aqui, ó, eu queria entrar aqui numa discussão, né, que são o que? A identificação das capacidades. Então veja, nas últimas décadas, aí, principalmente nas últimas 2 décadas, nós estamos entrando num
numa fase, né, da ciência que está começando a descobrir as capacidades através de testes genéticos. Então são vários aqui, estou mostrando para vocês aí um artigo, né, que fala sobre testes genéticos no esporte. E aí, o que eu gostaria de comentar com vocês? Hoje a ciência avançando nessa parte de genética, eles estão começando a identificar os genes que te dão algumas capacidades físicas, né? E aí ele pode predizer, de uma certa maneira, quais capacidades físicas você vai desenvolver mais, você tem mais potencial, e quais você vai ter menos potencial. Isso gera um debate muito grande na área do esporte, né? Até onde os testes genéticos vão influenciar no treinamento físico, ou mesmo na questão, por exemplo, da infância e da adolescência. Até que momento a gente vai alterar a vivência dessas crianças a partir de um teste genético que foi feito precocemente. Essas são algumas situações muito específicas, né? Que ainda está muito dentro do campo laboratorial, do campo da pesquisa, ainda não é uma coisa acessível, lógico. Não é hoje